Perfeito, já estamos gravando esta que é a última aula desta matéria de arqueologia bíblica. Repito, esta é a última matéria, olha, aliás, a última aula, perdão, desta matéria de arqueologia bíblica, a sexta e última aula. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, é a nossa sexta e última aula da matéria de arqueologia. Rápidos avisos, rápidos avisos. Próxima semana, próxima segunda-feira, 23 de janeiro, nosso irmão Kleber Tomás da Silva já estará então com vocês, fazendo revezamento com a matéria Elementos Básicos da Pedagogia. Eu amanhã estarei despachando as apostilas e eu quero acreditar que até o final desta semana, como na pior das hipóteses, na segunda durante a tarde, vocês já estarão recebendo. Pastor Juarez, eu mando a sua apostila para o seu endereço ou para o endereço novo? Eu preciso, depois que o irmão me diga, me manda uma mensagem de texto para eu saber se eu mando ainda para o endereço aí de Denver ou para um novo endereço. Me deixa saber, por gentileza, o mais rápido possível, porque eu tenho que despachar amanhã esta nova apostila. Esta matéria, Elementos Básicos da Pedagogia, terá também duração de 6 aulas, concluindo no dia 27 de fevereiro, ok? E a entrega do trabalho que vai estar no finalzinho da apostila, no dia 27 de março. Então, vocês vão ter um tempo à frente, né? Ninguém vai sair em absoluto prejuízo com respeito à finalização ou ao exercício ou à pesquisa do trabalho sobre a matéria. Estou processando ainda as notas das matérias anteriores, então fiquem tranquilos, eu sei que às vezes vocês ficam preocupados porque eu não estou divulgando as notas, é porque o acúmulo, muita coisa está acumulada, mas fiquem tranquilos que quando eu liberar, vou liberar já um pacotão de notas para vocês, eu assumo total e completa responsabilidade, ninguém sairá em nada prejudicado. Muito bem, página 13. Página 13, vamos falar da Torre de Babel. Torre de Babel, isso aí. Muita gente, como tem questionado a existência histórica e prática do dilúvio, a mesma coisa com respeito à Torre de Babel. Página de número 13, Torre de Babel. Em Babilônia, realizaram-se escavações por Robert Caldwell entre 1900 e 1915. Entre seus achados está uma plataforma de 90 metros quadrados. Achou também 2 pedras, cada uma contendo uma inscrição. Uma de Nabopolassar, 625 a 605 a.C., e outra de Nabucodonosor, 605 a 572 a.C. Olha que interessante. A inscrição de Nabopolassar dizia o seguinte: Marduk ordenou que a torre enfraquecida deveria ser reconstruída, pois antes existia e foi destruída. A inscrição de Nabucodonosor dizia o seguinte: para que Menanquim, nome da torre, possa subir e desafiar as nuvens dos céus, eu, Nabucodonosor, coloquei as minhas mãos. No ano de 458 a.C., o pai da história, Heródoto, interessante, né? Se você quiser dar um highlight aí, este homem é considerado o pai da história, né? A história secular tem um sem número, né? Um número grande, uma lista grande de historiadores, né? O mais famoso a nível bíblico é Flávio Joséfo, sem dúvida nenhuma. Mas a nível de história mundial, história universal, aí está. É Heródoto, tá? Ninguém ganha de Heródoto porque os registros dele são tão precisos que acabam confirmando também com muita precisão fatos bíblicos, tá?
embora, uma vez repito, o historiador bíblico mais conhecido é Flávio Josefo, mas em se tratando de precisão, exatidão histórica, Heródoto dá de goleada em Flávio Josefo. Se você tem interesse em conseguir as obras de Heródoto, o Amazon tem à vontade. Você coloca lá, Heródoto, pai dos historiadores, ou pai da história, The Father of History. Você pode colocar em inglês. O Amazon do Brasil, sim, você vai encontrar alguns livros de Heródoto. Então, Heródoto visita a Babilônia e descobre as ruínas da torre de Etemananque. Por alguma razão, ele afirma que esta torre estava composta por 8 pirâmides escalonares. E ele descreve a altura das pirâmides. Isso aqui é o mais interessante. O primeiro degrau, ou a primeira pirâmide, ou o primeiro nível, como queiram, tinha 33 metros de altura. Olha que loucura. O segundo nível, 18 metros. Do terceiro ao sétimo nível, 6 metros. E o oitavo, 15 metros. O oitavo nível fazia parte do tempo de Marduk. Heródoto afirma que esta torre foi construída na região de Sinear. Isso aqui é muito chamativo. E de acordo com a Bíblia, Gênesis 10:10, Nimrod fundou uma cidade na planície de Sinear. Observe, então, que o relato histórico de Heródoto e o relato bíblico não apenas coincidem, fazem uma conexão realmente fantástica, comprovando, então, a veracidade da história bíblica. Virando na página 14, Gênesis 11:2. A torre construída na planície de Sinear. Evidências registram que essa torre foi destruída diversas vezes, e um dos primeiros registros indicam que o rei Tukulti-Ninurta, 2100 a.C., foi o primeiro a destruí-la. Olha que história curiosa, né? Esta destruição foi seguida por alguns reis, dentre eles Sargão II, em 2000 a.C., Senaqueribe, o famoso Senaqueribe, né, que está lá em Isaías, capítulo 37 e 38, que ameaçou destruir a cidade de Jerusalém, né, em 705 a.C., Assurbanipal, em 699 a.C. Por outro lado, Nabopolassar e Nabucodonosor reconstruíram esta torre. Ciro, né, o Grande, o que promoveu a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, preservou, e o rei persa Xerxes, em 480 antes de Cristo, a destruiu. Então, diante dessas evidências, então acredita-se que esta torre, né, levantada ali na planície de Sinear, definitivamente foi a Torre de Babel, né? E o rei Ninurta foi o primeiro a destruí-la. Ou seja, essa torre, de uma certa forma, ela estava fadada ao fracasso, né? O primeiro fracasso começou quando ela começou a ser levantada até os céus, e aí desce o nosso Deus e confunde as línguas. E depois, como fosse uma espécie de maldição, assim pelo menos eu vejo a nível da história, essa torre foi várias e várias e várias e várias vezes destruída. Perfeito. Vamos então agora à geografia das terras bíblicas. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir esta parte aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, deixa aqui eu abrir aqui. Isto já tinha falado um pouco desta parte. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Perfeito. Todos estão vendo, todos estão enxergando o slide que está aí na tela? Todos estão enxergando? Todos? Sim ou não? Perfeito, vamos lá. Geografia das terras bíblicas. O fértil crescente, né, como já mostrei a vocês, né?
O fértil crescente é toda esta área que você está vendo aí, esverdeado, ok? Ela é ladeada basicamente pelos dois principais rios. Quais seriam esses dois principais rios que dominam a área do crescente fértil? Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dizer o nome desses dois rios. Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates. Como se chama na geografia bíblica esta, além do termo crescente fértil, a área que domina esses dois rios? Ela tem um nome específico. Lembram-se? Crescente fértil é toda essa região, presta atenção. Crescente fértil é toda essa região. Aí nós temos o rio Tigre e Eufrates. A região do Tigre e Eufrates, na geografia bíblica, como ela é conhecida? Região entre rios. Qual seria o nome exato? Mesopotâmia? Mesopotâmia, exatamente. Cuja tradução é região entre rios ou entre rios, e o nome é Mesopotâmia. Aqui estamos, então, na apostila. O fértil crescente ou crescente fértil é uma região geográfica em forma de lua, cuja extensão segue o curso de rios importantes: Tigre, Eufrates, Jordão, Nilo. Está aqui, ó, o Eufrates à nossa esquerda, o Tigre à nossa direita. O Jordão está aqui embaixo, nesse pequeno filetinho, né, que está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. E aqui nós temos o Rio Nilo, tá? É composta pela Mesopotâmia, aqui está a Mesopotâmia, região entre rios, pela Síria, que está aqui em cima, certo? Palestina, que está aqui embaixo, e o Egito. É importante entendermos que as culturas mesopotâmicas foram divididas dessa forma. Olha só. No norte, os sumerianos. Então, os sumerianos estariam mais ou menos aqui em cima. No centro, como está aqui, ó, os acadianos. Acade, está vendo aqui? Acadianos. O sul, os sumérios. Aqui estão os sumérios. A ocidente, Amurru, seriam os semitas, e a oriente, os elamitas. Então é interessante, né? Norte, sumerianos, centro, acadianos, sul, sumerianos, o ocidente, semitas, seriam Amurru, e os elamitas a oriente, ou Elam. Virando a página, essas culturas subsistiram de 3.100 a 2.000 a.C. e desapareceram completamente com o surgimento do Império Assírio. Aqui nós temos a Síria, na parte de cima, tá? Que subsistiu de 1.800 a 612 a.C. O Império Assírio foi substituído pelo Império Neobabilônico entre 612 e 538. Aí entra Nabucodonosor, levando, né, os filhos de Judá cativos para a Babilônia. Deixa eu avançar um pouquinho, deixa eu mudar aqui o mapa, deixa eu ver aqui. Ok, não vou ficar com esse mapa. Aí nós temos Síria, que é a cultura ugarítica, né? Cultura síria, que é a cultura ugarítica. Nós temos aqui a cultura da Fenícia, que a Fenícia está aqui, onde dominaram as cidades de Tiro e Sidom. A cultura da Síria, entre a cidade de Biblos, ou chamada também região de Arã. A Palestina está aqui embaixo. Palestina, geograficamente, é formada por 4 regiões, de norte a sul. Dan a Berseba, como diz a escritura, está aí na apostila, uma extensão que tem 240 quilômetros de comprimento. Já a largura vai do Mediterrâneo ao Jordão, 110
quilômetros. Deixa eu abrir aqui um outro mapa para que vocês tenham uma outra visão. Deixa eu fechar este mapa aqui. Eu vou abrir um outro mapa que vai me dar uma visão mais ampla. Deixa eu ver aqui. Eu estou trocando aqui um mapa para ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Ok, ok, ok. Ok. Deixa eu regressar aqui um mapinha para ficar mais fácil. Perfeito, viu? Perfeito. A planície marítima, tá? Ela é dividida em 3 partes: Acre, Sharon e Shefela. Neste mapa aqui, ó, você vai localizar exatamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, tá? Então, essas 3 regiões estão nessa área daqui. Já as montanhas, eu aqui já virei o mapa, tá? Estaria na Galileia. Aqui temos o Mar da Galileia, Samaria, que está mais aqui, e Jerusalém para cá. O Vale do Jordão, tá? Estaria nesta área aqui, certo? Aí entra o rio Rule, o Mar da Galileia, que está aqui essa parte de cima, né? Que está um pouquinho mais para cima, porque aqui é o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. A planície montanhosa estaria mais para cá, que é de Baçã e Gileade. Ou seja, nós estamos entrando um pouquinho na questão da geografia bíblica, e na página 16 entramos nas regiões de Amon e Moabe. Perfeito. Deixa eu sair desta parte aqui, que eu quero entrar em outro mapa. Não estou conseguindo fechar esse mapa. Um momentinho, que eu estou com 2 mapas aqui abertos no fundo, mas eu não estou conseguindo abri-los. Somente um momentinho que eu vou conseguir abri-los agora. Estou conseguindo. Um momentinho só. Que era suposto eu ter a visualização desses mapas, mas não estou definitivamente conseguindo abrir as partes. Deixa eu ver aqui. Ok, agora consegui. E deixa eu ver aqui. Isto, maravilha. Certo, perfeito. Deixa eu alcançar este mapa. E... Ok, perfeito. Maravilha. Agora eu não estou. Deixa eu pegar vocês aqui. Isto. Perfeito. Desculpe essa inconveniência. Perfeito. Estão enxergando esse mapa, correto? Sim ou não? Estão enxergando esse mapa? Todos estão enxergando? Isto. A região de Amon está aqui. Esta é a região de Moabe, né? É importante o uso da geografia bíblica dentro da arqueologia, pelo fato que a arqueologia bíblica ela tem esses 2 desdobramentos, né? Tanto com a geografia como a questão da história. Deixa eu trabalhar com vocês, embora nós vamos aqui avançar falando da cultura sumeriana, mas é só para refrescar um pouquinho, e isso tem muito a ver, não é, com a importância destas cidades, né? Existem 10 cidades na região da Palestina, né, que elas são consideradas as mais importantes dos tempos bíblicos e também
dentro do plano da arqueologia bíblica, né? Sem dúvida nenhuma, a mais importante, como está aqui no número 1, é a cidade de Jerusalém, cujo nome Jerusalém em hebreu antigo significa cidade de paz. É a cidade santificada pelas três religiões monoteístas, judia, cristã e islâmica, reivindicada por dois povos e habitadas por 15 comunidades. A segunda cidade mais importante da Palestina é Belém, cujo significado é casa de pão, cidade na parte montanhosa de Judá, a 9 quilômetros de Jerusalém, e já existia nos tempos de Jacó. Belém, vocês obviamente vão se lembrar, é o local do nascimento do Messias prometido, de acordo com Miqueias 5:2 e Mateus 2:6. A terceira cidade mais importante daquela região, Jericó. O nome Jericó pode ser associado ao nome antigo do deus Lua, cananita, conhecida também como Cidade das Palmeiras. Foi a primeira cidade conquistada por Israel. Creio que vocês se lembram disso, né? Quando Josué tomou posse, derrubando da parte de Deus as muralhas de Jericó. A quarta cidade é Nazaré. Em Nazaré, Jesus passou sua infância e a juventude, razão pela qual é conhecido como Jesus de Nazaré. Então, nós temos Belém, onde Jesus nasceu, ok? E temos Nazaré, onde ele passou a sua infância e a sua juventude. Temos Cafarnaum, também conhecida como aldeia de Naum, a principal entre as outras tantas da região, posto militar romano e centro de recolhimento de impostos. Vamos então localizar aqui no mapa Jerusalém, ó, Jerusalém, Belém, bem próximas. Depois Jericó, Nazaré, que está lá no norte, coladinho com Cafarnaum, tá? E com Caná. Então, Caná, Cafarnaum e Nazaré estão na região da Galileia. Isso é interessante. Aí temos a sexta cidade, Samaria, que está aqui no cantinho, colada com Siquém. Samaria foi a capital do Reino do Norte de Israel. Ela foi sempre identificada pelo monte onde fica o vilarejo de Sebasti. Então, aqui está Samaria. Aí temos Caná, chamada de Caná da Galiléia em hebraico, quer dizer lugar de juncos. Ali Jesus operou o seu primeiro milagre registrado nos evangelhos. Então está lá em cima da Galiléia. Então não se esqueçam que Caná, Cafarnaum e Nazaré estão lá em cima, coladinho com o mar da Galiléia. Aí temos Betel. Abraão acampou próximo a Betel quando chegou pela primeira vez a Canaã. Jacó teve seu sonho ali quando fugia de Isaú. E nós temos, né, a Hebrom. Em hebraico quer dizer união, uma das mais antigas cidades que era também chamada de Kiriat Arba, onde habitaram Abraão, Isaque e Jacó. Foi conquistada por Josué. Então temos Hebrom aqui embaixo. E a última, que é a número 10, Berseba, tá lá no extremo sul, tá? Por isso que a escritura fala de Dan, lá em cima, a Berseba. Significado de Berseba em hebraico, poço do juramento. Foi ali que Deus apareceu a Isaac em Berseba, e a frase desde Dan até Berseba quer dizer do norte ao sul da Palestina. Perfeito. Vamos dar um saltinho, tá? Nesse ponto 3, a cultura sumeriana, eu quero saltar, eu vou passar por ela, né? Aí eu peço que vocês leiam depois com calma. E eu quero saltar para o número 4, que é uma impressionante narrativa que fala sobre Abraão. Deixa eu encontrar aqui o mapa que envolve a vida de Abraão, que a gente vai então observar o mapa em conexão. Esse mapinha eu vou compartilhar também com vocês, tá? Embora ele é da matéria do básico em teologia, mas ele é importante que vocês tenham a este mapa, obviamente, para buscarem as referências
dentro da apostila de arqueologia bíblica para facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá, página de número 17. Número 4. O pai de muitas nações. A cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. Vamos lá, se alguém aí de vocês se lembra o significado dos nomes Abrão, Abrão com um só A, e Abraão com 2 As. Qualquer um que saiba pode abrir o áudio e me dar a resposta. Primeiro em ordem, Abrão e depois Abraão. Se eu estiver me lembrando, é pai das alturas, pai de multidão. Vamos lá, vamos colocar na ordem. Quem é quem aí nessa ordem? Abrão, pai das alturas, né? Isto E Abraão, depois... pai de multidão. Isso, pai Abraão. de multidões. Maravilha. Anotem aí, o pastor Juarez hoje está com a batuta. Tá no óleo. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai das multidões ou pai de nações. Porque é normal, né, que muitos de nós nos esqueçamos desses significados tão importantes e também básicos para a compreensão. Mas vamos lá. A cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. Ur, segundo a história, não tem uma existência relacionada com o período patriarcal. Olha que interessante isso aqui. Em 1850, W.K. Loftus visitou o sul da Mesopotâmia, uma colina chamada Tel el-Mukiar. Ali encontrou as ruínas de uma torre edificada com tijolos. Esta torre era um zigurate. Em 1856, Rawlinson, numa das esquinas desse zigurate, encontrou uma inscrição de Nabonido, 556, 538 a.C. Essa inscrição dizia: esta torre pertence a Ur-Nammu. Agora, muita atenção aqui. Em 1918, H. Uley realiza as escavações no Tel el-Mulkiar e um pouco mais distante em Ubaid. Em Ubaid, ele encontra referências à cidade de Ur e também indicação da primeira dinastia, que data de 3000 antes de Cristo. A terceira dinastia, justamente a de Ur-Nammu, 2200 antes de Cristo. Aí vemos a peregrinação de Abraão. Foi encontrada uma pintura de Beni Hassan, que fica à margem do rio Nilo, a 400 quilômetros ao sul do Cairo. Nesse desenho se encontra a figura de um grupo de semitas visitando o Egito, que são liderados por um homem chamado Abishá, equivalente ao Abraão bíblico em 1800 a.C., que justamente corresponde ao período de Abraão. Isso aqui é simplesmente fantástico. Aqui nós estamos vendo, né, Ur lá embaixo, bem no extremo, coladinho com o Golfo Pérsico. Página 18, aí vamos entrar nos documentos relacionados com o período patriarcal. Vou mudar de novo os slides, deixa eu pegar aqui. Ok, deixa eu retornar essa parte aqui, que ela é muito interessante. Ok. Não, creio que nós vamos continuar ainda nessa parte. Perfeito. Vamos lá. Documentos relacionados com o período patriarcal. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui colocar no full screen. Isto. Um dos mais importantes documentos deste período é o Código do Rei Hammurabi, de 1850 a.C. Antes da lei de Hammurabi existem essas 4 leis. Leis da cidade de Shuna,
leis de Lipti Star, leis da cidade de Nuzi, isso aqui é loucura, cerca de 18 mil documentos, e leis da cidade de Mari, cerca de 25 mil documentos. Eu creio que eu já falei com vocês, mas não é demais. Vamos lá, a Gênesis, capítulo de número 14. Eu creio que eu já fiz essa menção, mas nunca é demais repeti-la, para que você possa ter em mente. Gênesis capítulo 14, versículo de número 1. Gênesis capítulo 14, versículo de número 1. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então temos aqui Amrafel, que é o nome em hebraico de Hammurabi. Então Hammurabi é o nome ugarita, é o nome sumério, certo? Deste importante rei, mas aqui nós temos o nome dele em hebraico, Amrafel. Se você quiser anotar, este Amrafel é o Hammurabi, a quem estamos nos referindo, certo? E aí você vê que Sinar é Babilônia, não é? Rei de Sinar, o rei de Babilônia. Aí vemos aquelas regiões ali do Golfo Pérsico, né? Elassar, Elão e Goim, tudo relacionado, né, com a pessoa de Abraão. Aí temos a questão de Mari, né? Que Mari, é importante essa menção aqui, ó. Em 1933, um árabe beduíno encontrou uma estátua sem cabeça numa região chamada Tel Hariri, ao norte do Eufrates. Um arqueólogo francês, André Parrot, por causa dessa estátua, inicia escavações no Tel Hariri, encontrando 2 templos, um dedicado ao deus Dagon, nele havia uma lista dos deuses daquele lugar, e outro dedicado à deusa Star, nele havia uma lista dos reis daquele lugar. Era o nome Semitas, isso é muito chamativo. Em 1934, na continuidade das escavações do templo de Star, encontrou-se uma inscrição e nela o nome da cidade, Mari. Outros descobrimentos, aí entra o templo de Nini Zaza, encontrou-se colunas de pedra como altares que lembravam uma divindade, Macebá, que é a influência israelita no período da apostasia, e o templo de Dagon, não é? A Bíblia fala do templo de Dagon. Alguém se lembra num fato bíblico muito chamativo com respeito ao templo de Dagon? A Bíblia tem muitas menções, né, sobre o templo de Dagon, mas tem uma que nos chama muito, muito atenção. Alguém se lembra? Na Bíblia. Sansão, né? Sansão. Sansão, exato. Foi quando Sansão se escorou nas colunas do templo de Dagon e os destruiu, ou seja, destruiu o templo, né? E ali foi soterrado como seu último ato, né, de heroísmo e, por que não dizer, não de suicídio, mas de vingança sobre os inimigos do Senhor Deus de Israel. Aí nós temos o Palácio de Zinri-Ilu, que foi encontrado um arquivo com cerca de 25 mil documentos com registros da era patriarcal. Os arqueólogos destacam uma expressão pela qual acreditam que o povo de Mari se identificava com os israelitas, que aparece uma expressão Bene Yamini, Benjamim, filho do Sul. Olha que interessante isso aqui. Eu vou fechar, por enquanto, os slides para a gente ter muita atenção nessa narrativa aqui, que é muito, muito, muito interessante. Os costumes patriarcais. Letra A, o princípio da propriedade. Propriedade era algo inalienável, ou seja, não se podia transferir assim à vontade. Algo de maior importância. Aí temos o sistema de adoção. O proprietário de muitas terras sem filhos poderia adotar um herdeiro. Esse herdeiro poderia ser livre, escravo, parente.
O adotado deveria servir ao dono e conceder-lhe um sepultamento digno. A propriedade era demarcada por terafins, deuses da propriedade. Vamos no livro de Gênesis e vamos então identificar esta narrativa, e não deixa de ser algo bem interessante, né? E muitos leem esta narrativa e ficam um pouco confusos. Capítulo de número, se não me engano, deixa eu ver aqui se é o 31. Capítulo de número 31, deixa eu ver aqui. Ou é o 31 ou é o 29, deixa eu ver aqui. Que fala que Raquel roubou os ídolos de seu pai. Alguém se lembra desse texto? Deixa eu ver aqui. Lia e Raquel, seria o 21, pastor, para frente? Eu creio que está no 29. Deixa eu ver aqui. 21. 21? Vamos lá. Sempre, infelizmente, me escapa da mente esse capítulo. Eu acho que é Deixa eu lá. 31. Capítulo 31, 31. acho. Vamos lá. 31, 34, me parece. Deixa eu ver aqui. É um dos textos da Bíblia que eu, por estranho que pareça, não consigo reter na minha memória. Escapa, deixa eu ver aqui direitinho, os terafins. Os terafins. Um momentinho, já vou localizar aqui, que eu estou usando uma outra Bíblia. Gênesis 31, 19 ao 35, desculpe. Gênesis 31 ao 19 e ao 35. Vamos ler toda essa narrativa, se você puder anotar. Isso aqui tem uma importância arqueológica demasiado importante. Gênesis capítulo 31, do verso 19 ao 35. Eu quero ler com vocês, né, para ficar bem claro, e se você puder anotar, seria interessantíssimo isso aqui. Gênesis 31, 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então, observe que Raquel, por alguma razão, que muita gente lê isso aqui e tem dificuldade de entender, concorda comigo? Não é fácil de interpretar esse texto. Talvez você já leu esse texto várias vezes e se pergunta qual a razão que levou a Raquel a roubar os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai Labão. Você já fez essa pergunta? Eu acredito que sim. A maioria das pessoas leem e não entendem absolutamente nada, porque isso aí é um pano de fundo cultural, histórico e arqueológico. Esses ídolos do lar é a tradução da palavra hebraica terafins. Verso 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. 21. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo à montanha de Gileade. Verso 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugir. Observe que Labão só se deu conta que foi enganado depois de 3 dias. Que situação curiosa. Verso 23. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. Então já tínhamos 3 mais 7, 10 dias de peregrinação. E o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, que isso aqui é curioso no mundo, olha. Veio Deus a Labão arameu em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal.
Ou seja, que coisa curiosa isso aqui. 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e esse lhe havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos e com tamborim e com harpa. Verso 28. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. 29. Apodei em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou. Ou seja, Labão era idólatra, mas ele reconheceu a autoridade do Deus, não é? de Jacó, que era o de Isaque e o de Abraão. Me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não falhes a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Compreendem? Até aqui, Labão não tinha a mínima ideia que Raquel foi a autora do roubo, mas Labão julgava: não, foi Jacó, foi o meu genro, me trapaceou, complicou a minha vida, mas Labão não tinha a mínima ideia que se tratava de uma ação deliberada, perpetrada, né, realizada pela sua própria filha. 31. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. 32. Olha que situação complicada. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te parece e que está contigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Olha que situação difícil. Se Raquel fosse descoberta, ela seria o quê? Morta. Concordo? Ela seria morta, mas isso não aconteceu. Verso 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, encontrou na de Raquel. Ora, verso 34, aqui é bem interessante. Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Menos mal, senão Raquel ia ser morta. Verso 35. Olha a estratégia de Raquel. Isso aqui é esperteza no mundo. Disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Perceberam a estratégia de Raquel? Mentiu, né? Mas que situação, né? Que é o pecado? Jacó mentiu, enganou, não é? Enganou a Labão, enganou a, a Esaú, e agora é Raquel, no mesmo espírito de engano, repete a dose, engana seu pai e finge que está o quê? Menstruada. E aí ela não pode se levantar, porque se ela se levanta, já era. Ela ia ser deliberadamente morta. Em outras palavras, Raquel tinha exatamente noção do que estava fazendo. Ela estava roubando o testamento, não é? Que é uma escritura de herança que só seria dada após a morte, mas no momento que os terafins fossem possuídos, então a pessoa portadora dos terafins teria, né, direito à herança, ou seja, os deuses de propriedade. A adoção era escrita num tijolo, voltamos para a apostila, e este era colocado na entrada da cidade. Então, os terafins, eles tinham um valor de propriedade muito grande, e aí inclui um chamado documento de adoção. Olha só isso aqui. Este documento foi encontrado nas ruínas de Nuzi por volta de 1935. Descrição do documento. Shurihilalu adota um jovem chamado Shenina. Ele em vida recebe uma porção da herança. Contudo, Shuri e Lu tiveram um filho próprio. Este filho recebe uma porção duplicada. E Shenina
ou Sheninah, fica em segundo lugar. Sheninah recebe como esposa uma jovem chamada Kelin Ninu. Se Kelin Ninu não tivesse filhos, ela mesma teria procurado outra mulher para ter filhos com Sheninah, e essa mulher deveria ser da terra de Lilo, expressão que significa moças servas. Por outro lado, olha essa aqui interessante, a lei número 163 de não, canta Hammurabi não, afirmava que esta moça não precisava ser necessariamente uma serva. Poderia ser de família, olha só que interessante. Poderia ser de família ou de qualquer outra condição. Letra C, adoção da serva da esposa. Tudo isso dentro dos terafins. Olha a importância, e Raquel tinha noção de tudo isso. A adoção da serva da esposa, a continuidade do documento de adoção diz, por ocasião do casamento de Kelin Ninu, ela recebe como serva a jovem Ilampa. Se Kelin Ninu não tiver filhos, Sheninah teria filhos com Ilampa. Letra D, para nós fecharmos e entendermos isso aqui, ó. A herança dos terafins. Há um documento que trata da adoção de Ulu. Nesse documento se estipula que Ulu é herdeiro e, como tal, ele deve alimentar e vestir ao seu senhor até a sua morte. Após a morte, Ulu recebe a terra e os ídolos que representavam a herança. Ulu havia sido adotado por Nashvi. Existem outros tijolos que se relacionam com a propriedade, com os ídolos ou terafins. Veja só que muito interessante isso aqui, né? É normal que quando nós lemos esse texto de Gênesis, a gente fique boiando, não entendemos o valor, a importância desses ídolos ou dos terafins, mas quando nós analisamos isso à luz da história e da arqueologia bíblica, fica para nós bastante claro. Eu quero fechar então a nossa matéria com esse ponto 7, como esse ponto é importantíssimo dentro da visão da arqueologia bíblica. Deixa eu aqui buscar aqui isto. Perfeito, já vou passar outra jogada de slides. Deixa eu ver aqui, vou só um momentinho, deixa eu ver aqui. Ok. Perfeito. Ok. Vocês estão vendo aí na tela essa fotografia deste que é considerado o maior arqueólogo de todos os tempos. Já ele é falecido. Ele é de origem inglesa, ou era de origem inglesa, por nome de Ron Wyatt. Há poucos documentos que falam sobre este homem, mas os poucos documentos foram registrados pela CNN, ABC, Discovery Channel, BBC, tá? Este homem fez descobertas revolucionárias sobre Israel e o Antigo Egito e a Arca de Noé. Eu já postei para vocês esses slides, tá? E agora nós vamos entrar com a temática do Egito, como a importância de Israel no Egito. Tá aqui o arqueólogo Robert Wyatt, em 27 de setembro de 1991, mostrando a madeira da proa da Arca de Noé encontrada pela equipe de Robert Wyatt neste ano de 1991. Metais encontrados na arca, mas eu quero entrar na parte do Antigo Egito. Ele fez descobertas fantásticas. Isso aqui é o zigurate, que supõe-se que a Torre de Babel tivesse esse desenho, ok? Aqui uma plataforma, tipo uma escada, dividida em vários níveis, em vários andares, tendo então a torre propriamente dita lá no cume, que diz a escritura que tentou chegar lá no céu.
Então, Robert Wyatt encontrou, aqui está os resíduos do que poderia ter sido, né, a Torre de Babel, também conhecido como um zigurate. Muitíssimo interessante, né? Ele também encontrou resíduos da cidade de Gomorra, como estamos vendo aqui, tudo petrificado em sal, sal puro, super interessante. Tudo isso são fotografias do documentário feito pelo Discovery Channel no ano de 1991. Enxofre, né, de 96 a 98% encontrado naquela região, né, bolas de enxofre com anéis de queimadura. Queria ter tempo para falar sobre isso aqui. Isso aqui são descobertas tremendas que a arqueologia bíblica fez no passado, comprovando a narrativa bíblica. Aqui nós temos a passagem do Mar Vermelho, né, que o Robert Wyatt também descobre como se deu na verdade, tá? Vamos então entrar aqui na página 20. Israel no Egito e o Êxodo. A dominação dos Ixos. Manetó, sacerdote de Sebanitos, que viveu aproximadamente em 240 a.C., fez uma relação da história do Egito, dividindo-a pelas dinastias dos governantes, totalizando 30 dinastias ao todo. A primeira dinastia começou com o faraó Menes e corresponde a 3100 a.C. Foi o primeiro faraó egípcio a unir o Alto e o Baixo Egito. Presta atenção, por gentileza. Ó, vocês estão vendo aqui o mapa do Egito. Toda essa parte que eu estou fazendo aqui com a mãozinha é o Antigo Egito. Mas o Egito tinha um rio que o cortava de norte a sul. Lembra-se o nome desse rio? Como se chama esse rio? Alguém se lembra? Que cortava o Egito de norte a sul. O Nós já Nilo, falamos várias vezes sobre esse rio. Alguém se lembra o nome desse rio? é o Nilo. O Nilo, perfeito. Mas o Nilo tem uma particularidade que nenhum outro rio do planeta Terra possui. Vamos ver se alguns de vocês conseguem se lembrar. O Nilo tem uma particularidade, tem algo que não se compara, não se vê em nenhum rio do planeta Terra. Eu acho, creio que eu já falei um pouco deste assunto, né? Se falei, alguém anotou, se não anotou, aí é complicado. Ele tem algo singular, único, que nenhum rio do planeta Terra possui. Ele corre de cima para baixo, alguma coisa assim, pastor? Quase chegando lá, Elvis. Eita, Elvis, eu quero te dar ponto, Elvis. Mas quase, o Elvis escorregou de leve. Corre no sentido contrário, Está chegando lá, Elvis. Puxa um pouquinho. alguma coisa assim, tá? Tu não é jovem à toa, Elvis. Misericórdia. Rimancema quem o diga. Tu tá escorrendo juventude, Elvis. Por favor. Não me deixa mal. Os meus 64, tudo bem, justifica que eu fique batendo pino na minha memória. Mas Elvis está com a memória muito avantajada. Vamos lá. Tá chegando lá. É algo mais ou menos por aí. Porque acho que todos os rios têm uma característica de correr da- do norte para o sul e ele ocorre ao contrário. Eu não tenho Ai, certeza. Elvis. Tá quase acertando, Elvis. Tá. Segura e devagar e coloca em ordem essa tua abordagem. Não, tu tá no caminho, só que tu estás te confundindo um pouquinho. Sério, sério, tu está sabendo, tu tá colocando bem a coisa, só que tu tá trocando a ordem dos fatores. Ah, papai do céu, que é isso? Alguém quer tentar? Que pena, o Elvis trocou, ele está no caminho, é isso aí. O que ele colocou está correto, só que ele inverteu a ordem. Ele trocou a ordem dos Do fatores. norte para o sul e do sul para o norte? Não, trocou. Eita! Alguém quer arriscar? Ou 50 pontinhos. Ninguém quer arriscar. Meu Deus, esse povo aqui. Povo de pouca fé.
O Elvis já deu a dica. Aí agora é só colocar na ordem. Ah, eu lembro que corre do sul para o norte. Tenta Perfeito. lembrar aqui. Tenta lembrar aqui, pastor. E pastor, também está sabendo, já está dando a resposta pela metade. Porque todos os outros rios, pastor, correm do norte para o sul, ele corre do sul para o norte. Está faltando um pouquinho, está faltando só 25%, Elvis, para eu te dar os 50 pontos. Só. Barbaridade. Tá certo, não, o Elvis está certo, só está faltando 25 pontos, 25% para fechar essa resposta. Ai, 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 eu Tenta não posso. lembrar aqui, gente. Tá difícil o negócio. Que pena, eu já não vou poder então considerar mais essa pergunta. O Elvis e o pastor Juarez estiveram coladinhos. Veja, presta atenção. Todos os rios do planeta Terra nascem no oeste, desembocam no leste, ou no leste e desembocam no oeste. Ou nascem no norte e desembocam no sul. Essa seria o complemento da resposta, mas o Nilo faz o completo contrário. É o único rio que nasce do sul e desemboca no norte. Esta seria a resposta completa. Então, Elvis e o pastor Juarez falaram a resposta pela metade. Está aqui, ó. Então Essa divide os parte pontos para nós dois. não tem como dividir, é tudo ou nada. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, 100%. Essa aí não dá para dividir, não. Mas vamos chegar lá, ó. O Nilo Tá nasce aqui no o Pau do... sul, tá aqui o sul, aqui o sul, tá vendo aqui o sul? Então o Nilo nasce aqui, ó. Vai e desemboca no norte, dentro do mar Mediterrâneo. Tá aqui uma fotografia destacada que é o delta do Nilo, aonde ele exatamente desemboca. Por essa razão, presta atenção, por essa razão que o Nilo trabalha invertido, que o sul do Nilo é chamado de Alto Nilo. Que loucura, né? Que dentro da mentalidade correta da geografia, o alto deveria ser no norte, confere? Só que não, pelo fato que o Nilo nasce e trabalha ao contrário, então o Baixo Egito, geograficamente, é em cima, e o Alto Egito é exatamente embaixo. É a temática que nós estamos entrando aqui agora, entendeu? Sobre a questão do Alto e do Baixo Egito. Os Ixos, primeiramente, se apoderaram do Alto Egito, que seria a parte de baixo, aproximadamente 1758 a.C. A 14ª dinastia já não foi de egípcios, mas de Ixos. Durante essa dinastia, eles se apoderaram de Mênfis. Mênfis está aqui embaixo, né? Mênfis está no Baixo Egito, aqui, ó. Vê? Está na entradinha do delta do Nilo, aqui em cima, certo? Vamos lá. Eles fundaram a capital Avaris. Nesta capital estabeleceram o território de Goshen, que é conhecido atualmente como Wadi Tumilat. Então, essa aqui, ó, tá vendo aqui? Essa é a terra de Goshen. Aqui as pragas não caíram. Todo o Egito, de ponta a ponta, foi assolado pelas pragas. Mas aqui, exatamente aqui, na área do Delta, que é chamada Terra de Goshen, a maioria dos 3.600.000 israelitas estavam todos aqui refugiados. Então, aqui, a mão de Deus protegia aos hebreus. Os hebreus estavam espalhados por todo o Egito? Estavam, por todo o Egito. Mas a terra de Gósen, ela desfrutava deste status especial de proteção. Os Ixos, então, eles dominaram essa região no tempo que José foi o vice-rei do Egito. Nós entendemos que Deus é o Deus da história e ele faz como ele quer. E aprove a Deus permitir com que os Ixos, que é um grupo de nômades, não é, de estrangeiros, tomassem posse do Egito e permitissem um estrangeiro tomar o controle como vice-rei do Egito. Alguém se lembra, já leu em algum lugar, qual era o termo dado
aos vice-reis do Egito? Alguém se lembra? Você não é obrigado. Vizir, pastor. Vizir, perfeito. Pegou, Elvis, pegou 50. Vizir, eita, sabia que o Elvis ia a boca, mas o Elvis já está isento, né? Não tem jeito. Tá difícil dar ponto. Tá vazando ponto por todos os lados. Então o Elvis não tem problema com a arqueologia bíblica, porque já está mais do que Guardar para a próxima aprovado. matéria aí. Vou guardar um cara para a próxima matéria. Tá certo, Elvis, é mais que justo. Vou te dar 50 pontos já para a próxima matéria. Deixa eu anotar aqui. Então já tem créditos. Já tem 50 pontinhos para a matéria de elementos básicos da pedagogia. Então, meu Deus, não, o Elvis está pior do que a Argentina para ganhar essa Copa. Pegou lá. Então, o Elvis já tem 50 pontos de créditos para a matéria elementos básicos da pedagogia. Já vamos terminar em 10 minutos? Ok. O aporte cultural. Os Ixos levaram para o Egito o cavalo, tipos de facas, espada, carros de guerra, construção de fortificações, flechas de pontas metálicas. Em outras palavras, antes da chegada dos Ixos no Egito, não havia o uso de cavalos. Bem interessante isso, não é? O uso de facas, de espada, carros de guerra e construção de fortificações e flechas de pontas metálicas. Vamos fechar essa página de número 21, aí já não vou poder mais prosseguir, mas estamos lá. Israel no Egito, a prisão de José. A arqueologia descobriu um papiro nas ruínas de Elefantina, que se encontra no Museu do Brooklyn. Ô, irmã, quando a gente puder, a gente vai nesse museu. Quero levar a senhora lá. Você vai ficar bem doidinha quando vê isso aí, ó. Nesse papiro aí no Museu do Brooklyn, pertinho da senhora em Nova York, há uma lista de prisioneiros onde estão designados os sexos, a idade, a criminalidade e a sentença de cada um. Já estive 2 vezes nesse museu. Se você ama a Bíblia e ama a arqueologia, você chora quando você vê esse papiro. Ele está ali escrito em hieroglifo, né, e a tradução em inglês do lado. No verso desse documento encontram-se 79 nomes de prisioneiros, dizendo que os mesmos são servos de um grande senhor do Egito. 40 nomes aparecem juntamente com suas funções. Há exemplos de profissões, como mordomo da casa, chefe dos padeiros, chefe dos copeiros. Se eu disser para vocês que nesse papiro está o nome egípcio, preste atenção, Zaneati Paneia. Oh, papai do céu! Eu quero levar alguns de vocês lá no Museu do Brooklyn para vocês verem isso. Isso aí, quando eu vi isso pela primeira vez há 18 anos, eu chorei. Alguém pensava que estava passando. Eu falei, papai do céu, está aqui um documento secular confirmando a existência de José do Egito. Eu gostaria de levar alguns de vocês lá, né? Que moram aí próximos a Nova York, né? Quero combinar direitinho, mas para o verão. No verão é excelente fazer uma visita no Museu do Brooklyn, né? Irmã Ana viveu alguns anos em Nova York e, curiosamente, eu acho que não conheceu o Museu do Brooklyn. Já estive lá 2 vezes, é para tirar o fôlego. É para tirar o fôlego. Aí no verão, se alguns de vocês, né, claro, eu vou fazer isso com boa antecedência, se gostassem ou se quisessem, entre 10 a 15 fazer essa visita, né, teria que ser um sábado ou um domingo, né? Um domingo é mais complicado porque a maioria de vocês tem compromisso na igreja, mas um sábado seria show de bola. Mas isso a gente pode conversar depois com o tempo e tentarmos algo entre junho, julho e agosto, né? O preço do ingresso, se não me engano, $25. É um valor bem acessível, mas você vê tudo lá dentro. É um negócio assim que assusta quando você vê. Então, esse documento impacta o coração que você
Mais do que nunca, sabe que a Bíblia não é uma história da carochinha, né? A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a arqueologia confirma isso com documentação externa, é mais impressionante. Vamos lá. A investidura de José. Foi encontrada uma pintura em uma das paredes do palácio de Faraó Sete I, de 1308 a 1290 a.C. Nessa pintura, o faraó aparece colocando uma corrente de ouro em um estrangeiro, elegendo-o vizir. Está lá no Museu do Cairo, e eu vi, irmãos. É linda essa pintura. É a única pintura que existe no planeta Terra que você vê o faraó Sete I colocando essa corrente de ouro no pescoço de um estrangeiro. E esse estrangeiro, quem ele é? Zaneate Faneia, José. Isso aí eu vi, realmente emocionante demais quando você vê isso no Museu do Cairo. E Jesus sabe, né? Quando chegar o meu papel, eu vou ficar 2 meses fora dos Estados Unidos. Não tem como ficar aqui, irmãos. O meu objetivo é tentar levar uns 10 de vocês para verem essas coisas com os olhos de vocês, né? Para vocês entenderem. Nunca deixamos de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você vê isso com seus olhos, a sua fé vai lá nas nuvens. É uma coisa assim muito linda. Letra C, fome no Egito. O sonho para os egípcios era uma mensagem divina. Possivelmente foi esta a razão que Deus deu um sonho a Faraó. Olha só. A vaca era a representação de divindade. O deus Horus tinha cabeça de vaca. O rio Nilo era representado pelo boi, que significava o deus da fertilidade. O deus Osíris tinha uma cabeça de boi. Existe um documento escrito pelo faraó Djoser, 2700 a.C., no qual ele diz: meu coração está triste, pessoas, o rio Nilo está deficiente, os frutos são poucos, os cereais são escassos. Esse é um testemunho fortíssimo, né? E José, nessa época, olha só, era o vizir do Egito. É mais impressionante ainda, né? Como a arqueologia está descobrindo documentação que está confirmando passo a passo a narrativa do livro do Gênesis. E não para por aí. O faraó Sete II, de 1210 a 1195 a.C., deixou um documento em que autoriza o senhor Medu, que possivelmente era de Moabe, a entrar no Egito para comprar cereais. Em outras palavras, toda essa documentação encontrada pela arqueologia está comprovando o período dos 7 anos de escassez que passou toda aquela terra, com a exceção que o Egito tinha o quê? Comida para alimentar todo o mundo que estava em fome naquela ocasião. Eu vou fechar aqui, infelizmente já são 9h45, não tem como prosseguir, mas eu sugiro que você leia o restante da apostila, né, que vai te ajudar a fazer a base do trabalhinho que eu deixei para vocês. Essas informações de maneira mais ampliada, né, elas estão na Bíblia arqueológica, né, que nosso irmão Elvis, eu sugeri a ele, caso ele quisesse adquiri-la. Então, Elvis, se você quiser entrar de cabeça com informações bem mais detalhadas, a Bíblia arqueológica fala isso com muita propriedade, com muita profundidade. Basta que você vá lá dentro do livro do Gênesis e está lá bem espalhadinho essas narrativas e essas informações de uma maneira muito, muito mais ampla. Eu quero fechar aqui com a questão do Êxodo. A data do Êxodo. Aí temos um recurso bíblico, né? Só para você entender. O recurso bíblico está em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1. Vamos a 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1. Porque os recursos bíblicos nos ajudam a localizar datas. Embora, repito, a Bíblia, na sua grande maioria, ela não trabalha com a localização de datas dentro do nosso calendário. Livro de 1 de Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Vamos lá, livro de 1 de Reis. Olha só que interessante como diz isso aqui, ó. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1. No ano 480,
depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Zivi, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, Salomão aqui dá um registro de tempo, mas no calendário babilônico. Então, trocando em miúdos, era o ano 970 a.C., subtraído com 480 anos, como nos ensina a Bíblia, então vai dar o quê? 1450 antes de Cristo. Flávio Joséfos, lá na página 22, menciona ser da época do faraó Ramsés, 1200 a.C. Contudo, a primeira data que mencionamos, 1450, ela é mais sensata. Foi descoberto um papiro egípcio chamado Anastase, e que, segundo os arqueólogos, corresponde ao século 13 a 14 a.C. Nele é uma ordem para fabricar tijolos que mais parece um castigo, indicando: produzam o mesmo número de tijolos. Pelo que se observa, este papiro não corresponde ao período do Êxodo, mas à data de 100 anos mais tarde, ou seja, seriam outros escravos. Ok, eu vou parar por aqui. Se vocês derem uma lidinha nesse ponto B, é muito mais assustador o que a história já está, ou já comprovou, certo? O Museu do Louvre, o Museu Britânico do Louvre em Paris e o Britânico em Londres, possuem muito desses documentos aqui mencionados, entende? Esta é uma matéria que, se eu pudesse dar para vocês em 8, 10 semanas, seria maravilhoso, mas, do contrário, o curso fica muito extenso, então não tem como. Mas, permitindo Deus, isso aqui não é promessa de político, não. Deus me dando vida e saúde, e o meu documento, a gente vai sair aí para fora, né? Não digo todos vocês, mas alguns que desejarem, certo? Para a gente conhecer alguns museus aí do lado de fora, para comprovar, né, o que em sala de aula temos aprendido, que é uma coisa maravilhosa em saber que a palavra de Deus, ela se torna viva e real na medida que essa documentação todinha tem vindo à tona e você comprova. Nós cremos na palavra de Deus, mas quando vemos essas descobertas feitas pela arqueologia, você fica realmente assombrado e maravilhado, e dizendo que não tem como Deus mentir de forma nenhuma. Recapitulando, irmãos, 6 de fevereiro, esse trabalhinho aqui, um questionário, tá bem simplesinho. Você vai pesquisar sobre o código de Hammurabi, tá lá, já deixei no grupo, sobre a Pedra de Rosetta e sobre as 2 maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Pesquisem os slides que eu já postei lá no grupo. Você vai lá no grupo e vai descobrir os slides de geografia bíblica, certo? E ali você vai encontrar praticamente respostas para você pesquisar nessas 3 questõezinhas. Se o aluno passar do dia 6, infelizmente eu não vou poder mais receber o seu trabalho. Então, faça um esforço, certo? Para estarem dentro desta data. Próxima semana, então, nosso irmão Kleber Tomás da Silva vai estar com vocês na matéria Elementos Básicos da Pedagogia Cristã. Outra matéria que também vai ser de impacto, né? Vamos conhecer como o Senhor Jesus Cristo, né? Vocês vão conhecer como o Senhor Jesus Cristo, ele trabalhava através da didática, do ensino da palavra de Deus aos seus ouvintes, aos seus interlocutores. Então vamos conhecer o formato que Jesus costumava usar, né, para ensinar a palavra de Deus. Aí eu estarei com um grupo médio, com uma matéria que também vai ser também de impacto ali para os nossos irmãos do médio em teologia, antropologia bíblica, certo? Vamos então encerrar a nossa aula no dia de hoje, agradecer
a Deus. Quero agradecer a pastora Cristiane, ao Alexandre Guerreiro, que está em algum lugar da Flórida. Ele não está em Massachusetts, não. Ele está em algum lugar da Flórida. Olha o fundo desse homem, né? Eu já estou entendendo. Isso aqui é uma mensagem profética. Ele já falou, Juliana, vamos comprar uma casa em Clearwater, de cara para o mar, né? Já estou sabendo, né? Quando eu menos imaginar, o Guerreiro está chegando aqui, pastor, estou morando na Flórida. Já viu, né? Aí vocês todos vêm para a Flórida visitar o Guerreiro, hein? Irmão Gleick, vem a irmã Ana, pastor Juarez, né? Já estou tomando atrevimento de convidar a vocês a conhecer a casa do Guerreiro aqui na Flórida. É, Guerreiro, tá escondendo o ouro, lá não abre mão, não. É isso mesmo, tem que trabalhar quietinho, né? Quando chegar a bênção, aí ele fala, dá o testemunho, e tá todo mundo aqui fazendo uma churrascada na casa do Guerreiro aqui na Flórida, né? E pelo visto, os churrasqueiros, já sei quem vão ser. Vai ser o Elvis e o irmão Gleick. E vocês têm a aparência de serem grandes churrasqueiros. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que eu sou péssimo, né? Eu coloco a carne para queimar mesmo e ela queima feia. Agora, eu acredito que o Elvis e o irmão Gleick vão fazer um churrasco de arrebentar na casa do Guerreiro. Se o Guerreiro não comprar essa casa, gente, se Deus me permitir, indo para Tampa, porque eu estou indo para Tampa, né? Aonde vocês que vierem aqui, aí eu posso oferecer esse churrasco, se Deus quiser. Gente, muito obrigado, Deus abençoe, que a boa mão de Deus seja com cada um de vocês. Vamos então estar agradecendo em oração. Vamos estar orando pelo pastor Juarez, né? Quero sentir no meu coração levantar um clamor pela vida do pastor Juarez. O pastor Juarez está de mudança para o estado de Louisiana, está deixando Connecticut, né? Deus está chamando o seu servo, né, para fazer a sua obra ali no estado de Louisiana, né? E isso é importante saber que Deus dirige os passos do homem bom. Então, o servo do Senhor, sua esposa, a irmã Elizabeth, estão aí com uma convicção muito grande que Deus está levando a eles, né, a novos horizontes, né? Com a permissão do pastor Juarez, quero fazer essa oração, né, com vocês, apresentando o pastor Juarez, né? Eu acredito que esta vai ser talvez a última aula que ele está aí em Connecticut, se não a penúltima, né? Se ele não estiver na próxima semana aqui conosco falando de Débora, ele já vai estar em Louisiana, mas o mais importante é que a boa mão do Senhor acompanhe o seu servo, né? Tá ali a irmã Elizabeth, esse casal bonito, tivemos a oportunidade de conhecê-los ali em Denver, né? Tivemos ali uma refeição muito agradável, uns 2, 3 meses atrás, e se Deus quiser, vou vê-los ali abençoados em Lafayette, estado de Louisiana. Vamos então orar, agradecendo a Deus por esta aula, apresentando o pastor Juarez e sua esposa que estarão de mudança, né? Que a boa mão do Senhor seja com eles, né? E não se esqueçam, próxima segunda vocês vão estar aí com o irmão Kleber Tomás, né? Com uma matéria que também vai abalar o coração de vocês. Oremos então, agradecidos por esta matéria que fechamos hoje e pela vida do pastor Juarez e pela sua mudança, né? Pastor Juarez estará se mudando no dia 24 próximo, acredito que ele ainda vai estar na próxima aula, né? Em Denver, e daí no dia seguinte que ele já desemboca a sua mudança. Vamos então orar agradecendo ao Senhor pela aula e apresentando o seu servo. Pai amado, queremos te agradecer pela finalização desta matéria de arqueologia bíblica, uma matéria muito técnica, mas muito viva, muito real, apontando para fatos ligados à tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse curso bacharel em teologia, que tem sido, quero acreditar, de proveito para os teus filhos, de batalha, de luta, de desafios, mas também de vitórias no poderoso nome de Jesus. Quero apresentar a vida do teu servo, pastor Juarez, irmã Elizabeth, sua esposa, sua casa, seu lar, sua família, por esta mudança que vai ocorrer no dia 24 próximo para Lafayette, estado de Louisiana, que tu possas guiar esta família, este casal, que teu Santo Espírito possa mostrar novos horizontes na obra do Senhor ali há necessidade, a fome, a sede da tua palavra, há almas para serem ganhas para o crescimento do teu reino, ali tem coisa nova que o Senhor estará fazendo na vida do teu servo e de sua esposa. Meu Deus, por isso queremos proclamar que a tua bênção acompanhe este casal, essa família, que eles, ao colocarem os pés ali em Lafayette, Louisiana, o Senhor confirme, como tem confirmado a
até aqui as suas bondades e as suas benignidades. Senhor, despeça-nos em paz, em saúde, em segurança, dando-nos um restante de semana com vitória na tua presença, abençoando a próxima segunda, dia 23, com o teu servo Kleber Tomás, na matéria Elementos Básicos da Pedagogia. Senhor, que tu possas usar o teu servo poderosamente na ministração desta nova matéria do curso bacharel. Obrigado, oramos agradecidos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema para terminarmos, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Fiquem atentos, esta semana eu estarei criando o grupo da formatura no WhatsApp, tá? E vocês que desejarão participar da formatura em Danbury, 18 de março, confirme, por favor, tá? Confirmem. Estaremos fazendo a formatura do básico e do médio, dos que já fecharam o básico e dos que fecharam o médio. Mas eu preciso que você faça a sua reconfirmação. Muito obrigado, Deus nos abençoe, ótimo final de segunda e até a próxima segunda com o irmão Kleber Tomás com a matéria nova, Elementos Básicos da Pedagogia. Muito obrigado, a paz do Senhor para todos, uma boa noite, bom descanso. Muito obrigado.